Oi, quartos anos! Aqui é a professora Suzana e ela nesse vídeo vai dar uma contextualizada, uma explicaçãozinha rápida para a gente conseguir seguir na linguagem da dança dentro do currículo de vocês de arte, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que em arte a gente vai dividir uma obra em 4 elementos, tá? Primeiro elemento que a gente vai pensar é a matéria. A matéria é do que é feita a obra, tá? Se eu vou pintar um quadro, esse quadro eu vou usar uma tela, um pincel e a tinta. A matéria da obra vai ser a tinta, tá? E aí depois a gente tem a ferramenta, que é com o que eu faço a obra. Nós vamos ter o procedimento, que é como é feita essa obra, e a gente tem o suporte, que é o que a gente vai focar hoje e é o mais importante nesse momento. O que é o suporte? O suporte é onde eu faço a obra, tá? Por exemplo, se a gente for pintar um quadro, como já foi o exemplo anterior, onde eu vou fazer esse quadro? Eu vou fazer numa tela. Então, ali é o suporte. Tanto que normalmente, quando a gente vai ler uma obra, uma legenda, vai estar lá, óleo sob tela. Quer dizer o quê? Que foi feito com tinta óleo em uma tela. O suporte é a tela. E quando a gente fala de dança, o suporte da dança é o corpo, porque é ele que vai executar o movimento. E como ele que vai executar o movimento, a gente já tem esse suporte básico, que é o corpo. E dentro desse movimento, dentro do corpo, a gente vai conseguir executar as ações que são as mais importantes, né? Que são as ações que o corpo consegue executar se movimentando e dançando. Para dançar, a gente também vai ter regras, né? Dentro como a dança ela é uma linguagem, assim como ocorre com a língua portuguesa e a língua inglesa, que tem regras e coisas para a gente analisar uma frase, um texto, um livro, para fazer corretamente, a mesma coisa vai acontecer com dança. A dança ela vai ter alguns elementos que a gente usa para analisar uma obra, para analisar um vídeo, para analisar uma fotografia e conseguir pensar a respeito, tá? Por exemplo, quando a gente fala de algum desses elementos, a gente tem um elemento muito importante que é o espaço. O que é o espaço? É onde eu vou fazer a dança. Quer dizer que tá falando do palco? Também, mas a gente também pode dançar em qualquer lugar, não é? A gente pode dançar na sala, a gente pode dançar em casa, a gente pode dançar no banheiro, na cozinha, no quarto, no pátio, na rua, em qualquer lugar. Então, pensando dentro disso, a gente vai analisar basicamente os espaços e como a gente vai se locomover nesse espaço. Por exemplo, se a gente consegue se deslocar, né, se mover de um canto para o outro, como que a gente consegue se deslocar, tá? A gente pode se deslocar de um canto para o outro, andando, pulando, se arrastando, saltando, rolando. Isso são formas de deslocamento. E a gente vai se deslocar numa direção. Você vai andar para uma direção sempre, não é? Então, dentro disso, a gente pode andar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, em diagonal, em zigue-zague. A gente pode fazer diversos caminhos diferentes. Esse vai ser o caminho por onde a gente vai andar. E aí nós também temos as várias misturas que a gente pode fazer. Você pode se deslocar fazendo um caminho curto em zigue-zague, por exemplo. Tá? Então, é assim que a gente analisa o espaço. E dentro do espaço, a gente vai ter os níveis ou os planos. Quais são os níveis? Os níveis e os planos são as alturas, por assim dizer, que a gente executa os movimentos, que podem ser alto, quando eu estou de pé, fazendo movimentos com os braços erguidos, quando eu estou saltando, quando eu estou sendo erguido, quando eu estou em cima de algo, quando eu tiro os meus pés do chão. Eu estou no nível alto. O nível médio é quando eu estou com os joelhos flexionados, ajoelhado, tá? Aqui eu estou no meio. E o nível baixo é quando eu estou próximo ao chão. Quando eu rolo, quando eu me arrasto no chão, quando eu faço uma cambalhota. Tudo isso são movimentos realizados no nível baixo. Então, lembrando,
Nível alto, quando eu tiro os meus pés do chão, quando eu faço movimento com os braços erguidos, quando eu estou de pé. Nível médio, quando eu estou com os joelhos flexionados, movimentos mais no meio, nesse meio, e eu consigo me mover, tá? Quando eu estou no nível baixo, quando eu estou próximo ao chão, eu faço um rolamento, eu estou agachado, eu estou ajoelhado, eu faço uma cambalhota, eu me arrasto no chão. Então, tudo isso são movimentos no nível baixo, tá? Então, dentro disso tudo, a gente também vai ter qual é o ritmo que esse movimento vai ser realizado. Esse movimento, ele pode ser lento, em câmera lenta, ele pode ser moderado e ele pode ser rápido, acelerado, tá? Quer dizer, você pode correr, você pode andar em câmera lenta ou você pode andar normal, tá? Então, a gente pode misturar tudo isso também numa coreografia. E isso é muito importante. Então, dentro de todos esses elementos, a gente vai ter em comum o uso do corpo, o deslocamento, tá? Os níveis e planos e o ritmo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar algumas imagens depois, mais embaixo, de elementos, tá? De fotografias onde a gente vai ter que analisar se os personagens, os bailarinos estão nos níveis alto, médio, baixo, se eles estão se deslocando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, para diagonal, tá? Se eles estão fazendo um caminho longo, um caminho curto, se eles estão misturando, tá? Se eles estão no chão, fazendo movimentos próximos ao chão, né, no nível baixo, se eles estão fazendo movimentos no nível alto, se eles estão fazendo movimentos no nível médio, tá? Então, a gente vai fazer essa análise através das imagens, tá bom? Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso. E, se possível, tomem notas, anotem no caderninho de arte de vocês todas essas observações e lembrem-se de tudo isso. Beijo e até a próxima semana.